Existe uma verdade sobre trabalhar fora e criar filhos que quase ninguém tem coragem de falar. E não é que você não dá conta, é que você está tentando sustentar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já trabalhei fora 44 horas semanais e eu sei exatamente como que é. Chegar em casa cansada, ter que fazer comida, cuidar da criança, cuidar da casa, dar atenção pro marido e todas as demais tarefas que uma mulher tem dentro de casa. E chega uma hora que você está sem energia, tem aquela sensação de que está sempre devendo, ou para alguém ou para si mesma. Devendo como mãe, devendo como esposa, devendo como filha. Foi aí que eu entendi que o problema não é trabalhar fora, mas é tentar sustentar tudo ao mesmo tempo sem ter uma estrutura clara de quais são as suas prioridades, o que você realmente quer nessa fase da sua vida. Porque quando você tenta dar conta de tudo, algo começa a pagar o preço. Se você trabalha 44 horas semanais, provavelmente o seu filho acaba ficando um pouco de lado, ou então a sua casa fica um pouco de lado, ou então o seu casamento fica um pouco de lado, porque nós não conseguimos dar conta de tudo. Se você falar pra mim que você acorda pela manhã, você faz a sua skincare, você toma o seu café, você faz o seu devocional, você vai pra academia, você consegue trabalhar fora, você consegue manter a sua casa totalmente organizada, você consegue dar atenção devida pro seu filho, você consegue dar atenção devida pro seu marido, eu vou dizer que você é uma IA. Existem fases na vida da gente. E quando não existem ordem, a gente vai viver no caos, viver cansada, viver estressada. Então, quando eu dou muito atenção para o meu trabalho, fico 44 horas semanais, por exemplo, na verdade, 44 horas é o período que eu estou trabalhando. Só que uma mulher que trabalha fora, normalmente, ela passa de 11 a 12 horas fora de casa, porque ela precisa cumprir 8 horas ali no seu trabalho. Aí tem o horário de almoço que muitas mulheres acabam almoçando ali no seu trabalho, elas não conseguem ir para casa para almoçar. Tem também o período que, o tempo que não é contado, mas é o período que você leva para chegar no seu trabalho, então no momento que você sai da sua casa até você chegar no seu trabalho, e também tem aquele período que você retorna para sua casa. Ou seja, na maioria das vezes, essa mulher que trabalha fora, ela fica em torno de 11 a 12 horas fora da sua casa. Eu sei que com uma rotina como essa, você provavelmente acaba ficando dividida e sem paz. Uma das coisas que a gente precisa entender é que se tudo é prioridade, então nada é prioridade. A primeira coisa que você precisa fazer para sair desse caos e começar a organizar toda a sua vida familiar, a estrutura da sua família, você precisa entender o que é prioridade para mim nessa fase da minha vida. Se você me falar que você está em uma fase da vida em que você tem filho pequeno e que o seu filho é a prioridade do momento, então as suas ações precisam girar em torno dessa prioridade. Primeiro passo, então, é entender qual é a minha prioridade da fase que eu estou vivendo. A partir daí, você começa a fazer toda a construção das outras áreas da sua vida em torno da sua prioridade, entende? Daquilo que é principal para você. Então, por exemplo, se hoje você me fala que a prioridade para você é criar o seu filho, é educar o seu filho, principalmente ali enquanto ele está numa fase pequenininho, na fase da infância mesmo, é sua prioridade isso? Então, o seu trabalho ele não pode atrapalhar a sua prioridade. E aí eu sei que muitas mulheres acabam se espantando com isso, porque elas pensam, tá, mas daí eu vou sair do meu trabalho para cuidar do meu filho, e como que eu ajudo no sustento do lar? Então vamos lá, vamos por partes. Se o seu marido, ele dá conta de sustentar a sua casa, a sua família, então a decisão não está muito difícil. Você entende que neste momento ele vai assumir essa parte e você realmente vai sair do seu trabalho para se dedicar ali com o seu filho, ok? Agora, se você me falar assim, não, somente a renda do meu marido não é capaz de suprir as necessidades da nossa casa, só que pra mim, como mãe, é uma prioridade estar mais perto do meu filho, ver ele crescer, educar ele mais de perto. Se isso realmente for uma prioridade, então você vai precisar fazer uma escolha. Porque se é prioridade pra você estar mais perto do seu filho, principalmente ali na infância, enquanto ele ainda é pequenininho, se isso realmente é uma prioridade, você precisa adaptar a sua rotina, adaptar a sua vida à sua prioridade. E como que a gente faz isso na prática, então? Duas opções. Ou você pega uma habilidade que você já tem e começa a empreender. Então, por exemplo, você é uma mulher que sabe muito bem fazer bolos, você é uma mulher que sabe fazer sobrancelhas, você é uma mulher que consegue fazer unhas, você tem uma habilidade em relação a isso, você é uma mulher que consegue vender alguma coisa. Você vai pegar essa sua habilidade e vai começar a empreender da sua casa. Dessa forma, eu não estou dizendo que vai ser mais fácil na sua vida, só que você vai conseguir acompanhar mais aquilo que você disse lá no início que era prioridade, ok? Agora, se você acha que neste momento isso não cabe pra você, você não tem nenhuma habilidade que você consegue
faturar com isso, o que você pode fazer? Encontrar um trabalho de meio período. Lembrando que nós ainda estamos falando sobre a prioridade de educar o nosso filho, entende? Você precisa entender o que é prioridade para você, porque talvez a sua prioridade seja diferente da minha. Eu acho até engraçado que quando a gente fala prioridades, entende? Já deixou de ser prioridade, porque não tem como eu ter muitas coisas como prioridade. Se tudo é prioridade, então nada é prioridade. Existem muitas empresas hoje que contratam pessoas de meio período, entende? Então você pode realmente trabalhar em algum lugar, meio período, naquele período que o seu filho está na escola, que o seu filho está na creche, você consegue trabalhar meio período ali, você ajuda no sustento da sua casa e o outro período você consegue então acompanhar o seu filho crescer, você consegue estar mais perto dele, você consegue realmente se dedicar na educação dele. Entenda que tudo na vida a gente precisa fazer uma escolha e até quando você não escolhe, até quando você fala não vou escolher, alguém vai acabar escolhendo por você, alguém vai decidir por você. Então teve um momento, como eu falei lá no início do vídeo, que eu trabalhava 44 horas semanais. Também cumpria aquela rotina das 8 às 6 da tarde, trabalhando no sábado também até meio-dia. Eu fiz isso por muitos anos. Só que chegou um momento que eu percebi, isso aqui já não cabe mais na minha rotina, isso não cabe mais na minha vida familiar, isso não cabe mais naquilo que eu coloquei como prioridade. Então foi a partir daí, na época eu tinha feito faculdade de pedagogia, foi a partir daí que eu comecei a atender alunos com aulas particulares, com reforço escolar. Fazendo dessa forma, gente, tudo fica mais fácil? Não, porque você começa a empreender, então agora você vai atrás do seu faturamento. Não existe mais, eu vou cumprir um horário e o meu salário vai simplesmente cair na minha conta. Não existe isso. Quando você começa a empreender, lembra que eu falei? Tudo é uma escolha e você tem que estar disposta a pagar aquele preço da sua decisão, entende? Você precisa entender. Eu decidi isso e isso tem um preço, ok? Assim como se você decidir trabalhar 44 horas semanais, cumprir ali um horário fixo todos os dias, isso também tem um preço, entende? Você não tem como você ser dona dos seus horários. Não, você cumpre um horário que é estabelecido por parte daquela empresa. Agora, quando você começa a empreender, você já pode decidir. Eu vou trabalhar da 1 às 5, que é o horário que o meu filho está na escola. Foi o que eu fiz. Então, eu dava aula particular, comecei trabalhando com aulas particulares, tinha que ficar divulgando o meu serviço, claro, porque agora eu não tinha mais aquele salário fixo. Eu tinha que ir atrás do meu salário. Só que eu preciso sustentar a minha decisão, a minha escolha. E através dessa escolha, então sim, eu consegui estar mais perto do meu filho. E naquela época eu só tinha um, hoje eu tenho 3. Então eu não me arrependo de ter feito essa escolha de sair do meu trabalho, onde eu tinha ali um salário fixo por mês. Eu não me arrependo porque hoje eu consigo atender os alunos, eu consigo atender as famílias que eu atendo e mesmo assim eu sempre estou mais perto aqui da minha casa, mais perto da minha família, mais perto dos meus filhos. Só que hoje já fazem 6 anos que eu tomei essa decisão lá atrás e eu precisei ser persistente para conseguir sustentar aquela decisão que eu tomei lá atrás. Então lembra que eu falei? Na época, 6 anos atrás, eu tinha apenas um filho e eu tomei uma decisão. Vou sair do meu trabalho e vou empreender com aulas particulares. Tomei uma decisão. Isso tem um custo. Hoje, 6 anos depois, eu tenho mais 2 filhos e ainda continuo atendendo dessa forma. Agora, se você falar pra mim, Araceli, eu não consigo sair do meu atual emprego, eu não consigo deixar toda essa responsabilidade pro meu marido, eu não consigo hoje empreender com nada, eu não tenho nenhuma habilidade que eu consiga já começar a oferecer o meu serviço e já consiga ter um retorno. Eu também não consigo arrumar um emprego de meio período. Então, você também vai precisar fazer uma escolha. Se a sua prioridade é realmente passar mais tempo com o seu filho, mais tempo com a sua família, então você vai precisar organizar a sua estrutura de vida, tá? Tem uma coisa que ocupa muito o tempo da mulher, que é o quê? A limpeza da casa. Se é você mesma que faz a limpeza da sua casa, provavelmente isso te cansa muito, tá? Como me cansa também e como cansa qualquer mulher. Só que, lembra que eu falei, a gente precisa, se tudo tá um caos, se tudo tá uma bagunça, a gente vai precisar escolher alguma coisa, porque se você não escolher, alguém vai escolher por você, tá? Se você não tomar nenhuma decisão, as coisas vão continuar acontecendo, a vida vai continuar acontecendo e você vai continuar no meio dessa bagunça. Então, uma outra opção é você delegar a limpeza da sua casa. Então, por exemplo, você trabalha ali 44 horas semanais, fica todo esse tempo fora de casa, aí o único tempo que você tem pra ficar em casa é sábado à tarde e no domingo, por exemplo. O que muitas mulheres fazem? Elas ficam a semana todinha fora de casa, então 44 horas semanais fora de casa, trabalhando, mais ali aquele período que ela vai pro serviço e volta do serviço, a criança fica com a avó, a criança fica com a tia, a criança fica com a babá, fica na escola integral. Aí chega o fim de semana, que era o momento que você poderia priorizar o seu filho, a sua família, porque isso é uma prioridade pra você,
você, o que é que você vai fazer? Você vai limpar a casa. Então passa sábado todinho limpando a casa, domingo todinho limpando a casa. Ou seja, mais uma vez, você falou que o seu filho era prioridade, a sua família era prioridade, enfim, só que o que você está fazendo, as suas ações, elas são diferentes, entende? Então não tem como eu falar, meu filho é prioridade, mas eu ficar 44 horas semanais trabalhando e no fim de semana eu passar o fim de semana todinho limpando a casa. Eu não estou priorizando meu filho, vocês entendem? E a maioria das pessoas querem passar uma ideia de que você pode dar conta de tudo, você vai ter o equilíbrio da sua vida. Isso é muito bonito quando alguém fala, mas na prática não é assim que acontece. Então, se você prioriza o seu filho, o que é que você vai fazer para realmente demonstrar para o seu filho e para você mesma que você está priorizando o seu filho? E esse vídeo não é para te colocar um caminhão de culpa nas suas costas, não, mas é para que você analise. Primeiro eu vou entender o que é prioridade para mim. Eu entendi o que é prioridade para mim e agora eu vou fazer o quê? As minhas ações precisam girar em torno da minha prioridade. Então, quantos filhos hoje estão dando muito trabalho na escola e as mães não conseguem guiar, conduzir esse filho para um melhor caminho? Por quê? Porque elas estão o tempo todo ocupadas. Então, você trabalha muito, você chega na sua casa, você tem janta para fazer, tem que ajudar o seu filho nas tarefas escolares, você precisa ensinar valores para o seu filho, você precisa ensinar ao seu filho qual é o caminho que ele deve andar, e aí você precisa também limpar a sua casa. Então, tudo isso vai consumir muito a sua energia. É óbvio que não vai te sobrar tempo para você priorizar o que é o importante. Você precisa fazer uma escolha. O que é que eu vou escolher nessa fase da minha vida? E não significa, se hoje você abrir mão do seu trabalho, ou abrir mão do seu trabalho em período integral, você começar a trabalhar meio período apenas, não significa que essa será a sua vida para sempre. Não, mas você está fazendo uma escolha consciente nessa fase da sua vida. Lembrando bem, eu preciso entender qual é a minha prioridade e tudo o que eu fizer em volta precisa girar em torno disso. Eu vou priorizar agora o meu filho, ou eu vou priorizar agora o meu casamento, ou o meu filho já tá grande, agora eu quero priorizar a minha casa, a organização da minha casa, ou tá tudo ok, agora eu vou priorizar o meu trabalho. Então é uma escolha que você faz. Os meus filhos agora são grandes, o meu marido me ajuda muito bem aqui na organização da casa, então eu vou priorizar agora o meu trabalho. É uma escolha que você fez. Então você vai estudar, você vai fazer curso, você vai trabalhar fora, você vai enviar currículos em empresas que você sempre sonhou em trabalhar, mas daí é uma decisão consciente. Agora, quando você não decide, a sua vida vai virando um caos e você vai apenas empurrando, sabe? Empurrando um dia após o outro, você não vê o seu filho crescer, de repente a palavra que mais sai da sua boca é correria. Alguém te pergunta, e aí, como vai? Tamo aí na correria. E como que tá indo as coisas? Tudo na correria. Então, a palavra que mais sai da sua boca é correria. Eu quero que você entenda que quando você não decide, alguém acaba pagando o preço. E, normalmente, quem paga o preço é justamente aquela pessoa que a gente tinha colocado como prioridade. Então, você não precisa dar conta de tudo, mas você precisa organizar o que realmente é prioridade para você. E se você ainda tem dúvidas de como estruturar tudo isso na prática, eu deixei aqui embaixo um guia de 25 dias de como que você pode estruturar toda a sua casa. Clica aqui embaixo e aproveita que ele está com um valor promocional. E se você ainda não é inscrita neste canal, já clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, porque o próximo vídeo eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. E aí o YouTube vai te avisar. Então clica aqui embaixo e se inscreva.